Então, nas duas palestras, chocou o pessoal, chocou positivamente uma informação que eu passei. É o seguinte, a literatura de saídas do corpo, ela diz, em sua grande parte, a maioria dos autores, que durante o sono todas as pessoas saem do corpo, né? E isso também nós conseguimos encontrar fragmentos dessa mesma informação dentro da doutrina espírita, dentro da teosofia, dentro do ocultismo e outras áreas que em seus tópicos mencionam as saídas do corpo em algum momento. Mas eu estou pegando principalmente a literatura específica de saídas do corpo, que está em aberto. Tem autores de todas as tendências ali. Numa visão de conjunto, você harmoniza isso numa unidade com o que você já sabe, que é o seu estudo de forma bem aberta. Então, essa informação vigora na literatura de projeção astral de que durante o sono todas as pessoas saem do corpo. Isto é verdade, mas induziu a um certo erro. Quando o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais relaxam, os laços energéticos que prendem o corpo sutil ao corpo denso se afrouxam e a aura dilata, permitindo uma soltura temporária do corpo extrafísico, configurando uma experiência fora do corpo. Na hora da morte, por que a consciência ou o espírito não consegue retomar e vivenciar algo no corpo? Porque não há batimentos cardíacos, não há atividade cerebral, não tem ondas cerebrais. A carga energética do corpo se esgotou. E o dupletérico, que é o campo vital do corpo humano, desarma, porque o corpo parou, o dupletérico tem a função de segurar o corpo psíquico no corpo humano, ele se abre e começa a se dissolver, né? E normalmente até 3 dias esse duplo dissolve em torno do cadáver e volta a ser energia primordial, primária aqui da Terra, da onde sempre surgiu, e o corpo leva mais tempo para dissolver porque é mais denso, naturalmente. Então, o espírito não consegue encaixar no corpo porque não tem mais vitalidade, não tem energia para segurá-lo. O espírito tem a sua energia, mas não tem a contraparte no corpo para se manifestar na matéria. Então, no momento da morte, o metabolismo para, né? O corpo morre e o corpo espiritual é ejetado para fora, não tem como ocupar. Então, o que leva o espírito a ir para fora do corpo na morte? O colapso do sistema físico. Então, existem 2 situações que se aproximam deste momento: coma e experiências de quase morte, onde a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória e antes que o cérebro morra, o médico consegue reativar o metabolismo e traz a pessoa de volta, tanto nessas experiências de quase morte, quanto no coma, a pessoa bateu na trave, quicou na linha do gol e voltou para o campo. Voltou. São situações limites em que o metabolismo, na EQM, está praticamente parado e no coma está muito baixo e o padrão de ondas cerebrais também muito baixa. Nessas situações, ocorrem saídas do corpo, porque o metabolismo está muito baixo. Porém, existe uma condição onde o metabolismo cardiorrespiratório e as ondas cerebrais relaxam de forma controlada pela natureza e por seus ciclos, que é justamente o período do sono, onde durante horas, nos ciclos do sono, o corpo relaxa, as ondas cerebrais relaxam dentro dos ciclos naturais de descida e subida dos ciclos do sono, que levam em torno de 90 minutos, em média, esses ciclos indo e voltando, e é só pesquisar nos laboratórios do sono do mundo inteiro, que a medicina pesquisa a fisiologia durante o sono, para ver claramente que esses ciclos têm cerca de 1h30 na maioria das vezes. Por isso que na literatura de projeção astral, muitos autores dizem, usando a medida de tempo daqui para comparar, de que é muito difícil ficar mais do que 1 hora fora do corpo. Medida de tempo daqui só para comparar. Por que isso? Porque o padrão de ondas cerebrais leva 1h30. Quando ele sobe, o cordão de prata traciona o psicossoma, o corpo astral, perispírito ou corpo espiritual para dentro da matéria. Então é muito difícil a pessoa ficar horas. O que acontece, ela vai e volta por causa dos ciclos. Parece que o corpo precisa do corpo espiritual junto para dar calor vital. Quanto mais longe estiver o corpo astral e mais tempo, mais frio vai ficando o corpo. Então, o mecanismo que a natureza criou de repuxar pelo cordão aos ciclos do sono, daqui a pouco libera de novo. E os casos em que eu acompanhei
em que a pessoa ficou mais tempo fora, havia um problema no físico, uma doença, o efeito de remédios que prostravam bastante o corpo humano. Mas, em média, a pessoa não vai ficar as 8 horas de sono do lado de lá. Não, isso é mito. Ela vai e volta. Por isso que eu sempre indico para vocês o livro O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, que trata dos sonhos, ondas cerebrais, bioquímica cerebral, da Companhia das Letras. Já indiquei aqui algumas vezes. O Oráculo da Noite, Siddhartha Ribeiro, editora Companhia das Letras, para vocês que queiram pesquisar esses mecanismos cerebrais durante o sono. Então, o que ocorre? Durante o sono, controlado pela natureza, o metabolismo desceu, as ondas cerebrais desceram, o campo energético abriu e o corpo astral é ejetado de dentro para fora temporariamente. Por quê? Pela queda do metabolismo, como eu já mencionei. Na morte total, nas EQMs e no coma, quase lá, e durante o sono, de forma natural. Então, a ida e volta do corpo, o responsável é o cordão de prata, que sempre traz a pessoa de volta. Então, não é necessário, como muita gente achava antigamente, que um espírito benfeitor fique vigiando o corpo vazio, enquanto a pessoa vai lá fora. Isso é desnecessário. A natureza já tem esse controle automático. Barulho perto, alguma coisa, o cordão de prata traciona na hora e a pessoa cai em fração de segundo, abruptamente, mais rápido do que ela pensa, dentro do corpo humano, como uma reação automática de autodefesa. Diante do desconhecido, o sistema dispara e a pessoa é puxada de volta. Mas em condições normais de sono, o corpo espiritual paira um pouquinho por cima do corpo humano.